Hoje, a Rússia testou um míssil com capacidade nuclear. O teste de lançamento do míssil balístico intercontinental é feito no momento em que a Rússia está sob enorme pressão pela invasão da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse que essa arma vai aumentar o poder das forças nucleares do país e dar aos inimigos, abre aspas, algo em que pensar. registrou 7 internações causadas pelo metapneumovírus humano. Os casos foram registrados em 4 cidades diferentes. Em um dos locais, um bebê de 2 meses testou positivo e foi internado. Uma infecção viral tem sobrecarregado hospitais da China. 5 anos depois do surgimento da Covid no país, a Organização Mundial da Saúde monitora os casos com preocupação. Pouco conhecido, chamado de metapneumovírus humano, que provoca sintomas semelhantes aos da gripe. Aqui no Japão, autoridades monitoram a evolução da doença. Ainda não existe vacina ou remédio contra o pneumovírus humano. O tratamento só ameniza os sintomas. No noticiário internacional, pelo menos 126 pessoas morreram e outras 158 ficaram feridas depois que um forte terremoto atingiu a região central do Tibete. Além do terremoto principal, vários tremores secundários continuam sendo sentidos na região. Incêndios florestais que continuam fora de controle. 10 pessoas morreram. Mas autoridades afirmam que o número pode ser ainda maior. E não são só as casas, alguns dos restaurantes mais conhecidos do sul da Califórnia, o Gladstone's, o Moon Shadows, o Real Inn. Agora, aqui é um prejuízo de muitos bilhões de dólares. O fogo avança sem precedentes. Casas foram reduzidas a escombros, telhados viraram fumaça e pouco poderá ser recuperado. As chamas permaneciam fora de controle enquanto as condições meteorológicas podem piorar ainda mais. Mais de 2.000 construções já foram destruídas e 180 mil pessoas precisaram ser deslocadas. This camera does not even do it justice. It literally looks like hell has taken over. It's so big, it's so red. I've never seen Los Angeles like this in my life. Yo, LA is literally on fire. O tempo está acabando. Quanto tempo vocês acham que vocês têm nessa terra?
Quanto tempo vocês acham que vai demorar para Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja? Quando Cristo estiver prestes a levar a sua igreja, muitos se perguntarão: será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é daqui a 10 anos? Será que é daqui a 5 anos? Muitos se perguntarão, mas a verdade é que Cristo Jesus quer que nós estejamos preparados para o dia, preparados para a hora, preparados para o momento em que Ele preparou para que a sua igreja seja levada dessa terra e esteja guardada de um tempo que virá sobre toda a terra. Direi para vocês as palavras que está escrito na Bíblia, que estão escrito em toda a Bíblia, que Jesus deixou para todos nós, que Deus deixou para todos nós, para que venhamos entender de uma vez por todas, para que vocês, de uma vez por todas, não sejam enganados, para que todos aqueles que puderem ouvir, para que todos aqueles que têm ouvidos escutem e todos aqueles que têm olhos vejam, porque muitas coisas estão acontecendo neste mundo e muitas pessoas acham que é brincadeira, muitas acham que é balela, muitas acham que são acontecimentos que aconteceram desde o princípio. Mas direi para vocês uma palavra que está escrito, primeiramente a palavra será, que Jesus Cristo deixou para nós, que é sobre a vigilância. Está escrito da seguinte maneira, em Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. O sermão continua, exortação à vigilância. Está escrito da seguinte maneira, que a palavra diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e o não perceberam até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendas no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muitos de vocês se perguntarão por que Cristo Jesus deixou essas mensagens escritas. Porque Jesus disse para que todos nós estejamos em vigilância. Vou explicar por que Cristo disse que naquele dia e hora ninguém sabe, mas somente o Pai, que é Deus. Ele assemelhou aqueles dias, que são os dias que acontecerá algo sobre toda a terra, o dia em que Deus julgará a terra, o dia da grande tribulação, o dia que o sofrimento sofrerá em toda a terra. E muitos se perguntarão: por que eu fiquei? Por que eu fiquei? Por que estou aqui? Mas muitos ficarão e não entenderão, mas muitos entenderão, porque lerão e ouvirão as palavras que estão aqui escrita na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, não é um gibi, não é simplesmente algo para você rasgar ou jogar no lixo, simplesmente fazer como se fosse uma bola e jogar na cara de outras pessoas. A verdade é que a Bíblia é como se fosse um mapa, como se fosse um GPS do que nós temos que fazer, de como nós devemos seguir e para onde devemos ir, porque as palavras de Jesus são bem claras. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, somente o Pai. Mas ele disse e assemelhou aqueles dias que virão sobre toda a terra, como igualmente os dias de Noé. E se vocês não sabem como são o dia de Noé, direi para vocês. Mas eu peço que vocês prestem muita atenção, porque
se vocês perderem a chance de escutarem essas palavras, porque se vocês rejeitarem essas palavras, vocês estarão rejeitando as palavras de Cristo, pois é o que Cristo Jesus deixou escrito. Deus deixou escrito para que nós venhamos saber, para que nós estejamos preparados, para que não venhamos simplesmente focar nas coisas dessa terra, mas sim focar em Cristo, de ir para onde Cristo está. Está escrito da seguinte maneira, em Gênesis, a corrupção geral do gênero humano. Está escrito no capítulo 6 da seguinte maneira: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofera, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra inspirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que come, e ajunta para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei-te visto justo diante de mim nesta geração. Capítulo 7, versículo 6 em diante. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo 10 em diante. Aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé,
e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda a árvore conforme a sua espécie, todo o pássaro de toda qualidade, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Versículo 21 em diante. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem, até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqui vocês me perguntarão o que significa isso, o que significa a palavra que está escrito em Gênesis sobre Noé, sobre o que aconteceu no passado, sobre o dilúvio. Direi para vocês da seguinte maneira: Jesus Cristo assemelhou essas palavras por causa do que acontecera no passado. No passado aconteceu da seguinte maneira: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face de toda a terra, começou então elas a se corromper. As pessoas se corromperam de tal maneira que elas tinham pensamentos só mal. O coração delas era só mal, continuamente. Não havia bondade em seus corações. E Deus viu que elas tinham maldade. O Senhor então ficou triste, porque pesou em seu coração. O Senhor então disse que destruiria sobre a face da terra todo o homem que criou e todo réptil. Mas havia um homem chamado Noé. Este homem era justo, reto, e o Senhor viu que ele era íntegro, prudente, e que certamente este era o único homem e sua família limpo nesta geração. Então o Senhor o guardou, dizendo para ele da seguinte maneira: faze para tu uma arca de madeira, para que simplesmente ele se abrigasse com sua família. E também Deus tinha outros planos de abrigar também os animais com ele, porque mesmo Deus sentindo tristeza, mesmo sentindo um peso em seu coração pelaquela geração que era má, que não se arrependiam, que simplesmente não queriam se arrepender, pois os seus corações eram somente maus, o Senhor então teve que mandar dilúvio sobre toda a terra. Assim simplesmente toda aquela carne, todas aquelas pessoas que eram más, morreram, todas elas morreram. E somente Noé e sua família e os animais que o Senhor poupou simplesmente sobreviveram, ficaram guardados. Assim voltando nós para a palavra que está escrito em Mateus, que é sobre a vigilância, que Cristo Jesus disse a respeito, semelhante aos dias de Noé, que assim seria a sua vinda. Ele estava se referindo da seguinte maneira, porque da mesma maneira, esta geração, que agora que simplesmente todas estão caminhando em direção ao abismo, estão como aquelas pessoas do passado. Os seus corações simplesmente estão duros, seus corações são maus, porque vocês podem ver notícias nas televisões, notícias em todos os lugares de pessoas que matam umas às outras e poucos se importam, guardam remorso umas das outras, não amam umas às outras, não ajudam ninguém, todas simplesmente pensam só em si mesmas. Muitas são más e da mesma maneira como nos tempos antigos, como nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Da mesma maneira, como Deus disse para Noé fazer uma arca, assim todos aqueles que forem justos diante de Deus, todos aqueles que forem verdadeiramente limpos, verdadeiramente que servem a Cristo Jesus e fazem a vontade de Deus e não fazem as suas próprias vontades, estes serão guardados daquele dia. E uma palavra que está escrito em Apocalipse que confirma essa afirmação que eu digo. Então direi para vocês, está escrito uma palavra no capítulo 3, versículo 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Nesta palavra é Cristo dizendo, eu guardarei a minha igreja, eu guardarei aqueles que foram fiéis comigo, eu guardarei aqueles que estiverem comigo. É desta maneira que Cristo Jesus está dizendo, de uma maneira simples, para que vocês entendam, porque não há tempo a perder, pois a tentação que há de vir sobre todo o mundo naquele dia, muitos não suportarão, muitos perecerão, muitos morrerão, muitos acabarão se perdendo, porque serão enganados pelo diabo, pelas mentiras do diabo, eles serão enganados. A questão agora é, se você quer ser guardado deste dia, se você quer ser salvo e não estar naquele tempo em que simplesmente muitos certamente serão maus, piores do que agora. Se existe maldade neste mundo e você já viu a maldade, nada se comparará com aqueles dias, porque está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você pode ser o escolhido que está se referindo aqui, escrito na Bíblia. Então, decida, não deixe ser enganado pelo diabo, porque não há tempo a perder, pois está escrito também em Mateus capítulo 6, versículo 21 e o 24. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? O seu tesouro está aqui nessa terra, que é o quê? O dinheiro? Simplesmente os carros? Tudo isso que você pode ter? Ou simplesmente Cristo Jesus é o seu tesouro? Porque se Cristo Jesus é o seu tesouro, você abandonará todas as coisas deste mundo para fazer a vontade de Cristo. E também diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem escolher em ser ricos, em amar mais o dinheiro, em odiar uns aos outros, em simplesmente conquistar o mundo inteiro e ganhar o mundo inteiro e trocar Deus por essas coisas. Vocês não podem dividir. Deus quer vocês por completo. Então escolham, pois o tempo está chegando e não há tempo a perder. Que lembro eu de uma palavra que o Senhor Jesus usou um homem para dizer da seguinte maneira: ai daqueles que ficarem aqui. Muitos estão se fingindo ser crentes, dizem que tem Deus. Da seguinte maneira, Jesus estava dizendo: muitos dizem que tem Deus, muitos dizem que amam a Cristo, mas na verdade, se vocês amassem a Cristo, vocês fariam aquilo que Ele está dizendo para fazer, que é estar vigilante, que é estar com as vestes limpas, que é estar fazendo o certo, que é estar perdoando, pregando, fazendo tudo aquilo que Cristo Jesus disse para fazer. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês querem povoar o quê? Povoar a terra? Povoar os seus bolsos cheios de dinheiro? O que vocês querem fazer? Pois assim como o apóstolo Paulo dizia, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, a nossa morada é com Cristo. Então por que vocês estão divididos
colocando seus corações nas coisas dessa terra, porque o tesouro dessa terra é mais importante do que Deus para vocês. Existem tantas palavras que Cristo Jesus nos exorta a não amar ao mundo, a não amar as coisas deste mundo, e mesmo assim vocês continuam amando, mesmo assim vocês continuam presos nas coisas deste mundo, como se isso fosse os seus tesouros. Vocês dizem que tem Deus, mas não tem Deus. Vocês dizem que amam a Cristo, mas não amam a Cristo. Porque se amasse a Cristo, fariam a vontade de Cristo. Vocês, na verdade, fazem a vontade do diabo, sem perceberem. Vocês fazem a vontade do diabo sem perceberem, porque vocês estão caminhando para o abismo. E vocês acham que o diabo quer te ver feliz? Vocês acham que o diabo quer simplesmente te trazer uma vida próspera? O diabo quer te destruir. O diabo quer roubar aquele amor que você tem por Cristo. Então não perca tempo, porque não vai dar tempo, porque também está escrito outra palavra, que é sobre a parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus em diante. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Dessa maneira entendemos da seguinte maneira: havia 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 loucas, como trazendo para os dias atuais, para os dias de hoje. Essas 5 prudentes são aquelas pessoas que estão preparadas. As 5 loucas é as que poucos importam, as que vão ignorar essa mensagem, que vão ignorar essas palavras, que poucos se importarão do que vai acontecer. Assim como diz na palavra, que está escrito: elas tinham vasilhas, e as vasilhas delas tinham azeite, mas somente as que levaram consigo o azeite eram as prudentes. Levaram azeite consigo, uns azeite extra. Mas as loucas não levaram azeite consigo. Elas não tinham a quantidade necessária para durar aquela vigília, aquela vigilância, que era para esperar chegar o esposo. Então à meia-noite chegou o esposo, e todas aquelas virgens então se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Mas as únicas que tinham azeite para acender as suas lâmpadas eram as prudentes. Mas as loucas não tinham azeite, pois não se preocuparam em guardar, não se preocuparam em trazer, e acabaram pedindo emprestado para as prudentes. Mas as prudentes não podiam emprestar, porque senão faltaria para elas também. Então elas disseram para elas, para aquelas loucas, simplesmente ir comprar. Só que aquelas loucas foram comprar e não deu tempo, porque o noivo acabou chegando. Elas foram comprar e não deu tempo para que elas se encontrassem com o noivo para as bodas. Mas as prudentes tinham azeite em suas botijas, em suas vasilhas, e simplesmente entraram para com as bodas com o noivo, e fechou-se a porta.
Simplesmente, as virgens loucas bateram na porta, querendo entrar, mas não podia mais, pois elas ficaram de fora. Essas loucas se referem a todas as pessoas que ficarão de fora naquele dia, todas as pessoas que não forem arrebatadas, todas as pessoas que não forem guardadas por Cristo Jesus. Mas as prudentes se referem a pessoas que serão guardadas por Cristo, que serão guardadas daquele dia, do dia e da hora em que há de vir o Filho do Homem, porque quando Cristo voltar, ele levará a sua igreja, e todos aqueles que amam a Cristo Jesus de verdade estarão com ele. Mas aqueles que ignoram as mensagens, que ignoram sua palavra, que não amam a Cristo, mas amam ao mundo, e se preocupam com as coisas deste mundo, e seus corações estão tão grudados neste mundo, ficarão aqui. Então, simplesmente, essas palavras foram o que Cristo Jesus deixou para nós, para que nós estejamos vigilantes, porque o tempo está chegando. Não há tempo a perder, pois quanto mais tempo você se aprisiona nas coisas dessa terra, mais elas te puxam para o abismo e você não consegue mais voltar, pois chegará uma hora em que você vai cair do abismo, então já não dará mais tempo e você será condenado. Então eu digo essas palavras não para assustar você, não para assustar vocês, mas para que vocês venham saber que Cristo existe, que Cristo Jesus morreu numa cruz por nós, que Cristo Jesus, estando numa cruz por nós, estava dizendo uma mensagem da seguinte maneira: eu vou ficar aqui por vocês, eu vou ficar nessa cruz por vocês, eu vou morrer por vocês. Ele estava dizendo da seguinte maneira, e ele morreu por nós. Então por que vocês tratam Cristo Jesus como um lixo? Por que vocês tratam Cristo Jesus, um amigo fiel que simplesmente morreu por nós, que morreu pelas nossas falhas, para que nós sejamos perdoados, para que nós estejamos com Ele naquele dia, para que nós habitamos com Ele. Mas o que vocês querem, na verdade, é só farra, só simplesmente as coisas dessa terra, balada, festas, tudo isto. Mas tudo isto passará e você verá o que perderá, pois quando chegar o dia e você se lembrar destas palavras, certamente você se arrependerá amargamente de não ter ouvido a verdade, de não ter aceitado a verdade, pois preferiu aceitar as mentiras do diabo do que a verdade. Preferiu estar preso pelas correntes do pecado do que servir a Cristo. Deixo essas palavras para todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Compartilhem com todos, porque não há tempo a perder, pois muitos veem os sinais que estão acontecendo no mundo. E se vocês acham que é brincadeira, que vocês acham que é besteira, se vocês acham que Cristo Jesus não voltará para buscar a sua igreja, vocês estão simplesmente sendo enganados pelas mentiras do diabo, que diz que Cristo nunca mais vai voltar. Mas a verdade é que ele vai voltar sim. E quando ele voltar e estiver esperando pela sua igreja nas nuvens, qual de vocês quererão estar com Cristo? Qual de vocês vão querer ficar aqui? Então aceite essas palavras e não ignore. E compartilhe com as pessoas que vocês amam, porque se você ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, todos aqueles que simplesmente estão ao seu redor, você vai compartilhar. Você não vai ter vergonha, porque se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você está fazendo o que Cristo Jesus pediu para fazer, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então ame. Faça a vontade de Cristo, faça a vontade de Deus, para que vocês possam estar com Ele naquele dia, guardados com Cristo, para comemorar nas bodas do Cordeiro e não sofrer com o mundo, porque o mundo escolheu sofrer. Mas se você escolher viver, se alegrar de estar em Cristo, certamente essa será a melhor escolha que você escolherá. Deixo essas palavras e lembre das palavras. Leia as palavras caso você esteja com dúvida. Leia a Bíblia, porque senão as palavras passarão como vento para você e você se esquecerá e você não verá. Então lembre das palavras que eu disse aqui. Deixo essa mensagem para todos vocês, para que simplesmente todos vocês possam ter a chance de conhecer Cristo Jesus.
Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.